Vamos então dar início, já aguardamos aqui alguns minutos. De qualquer das formas, entretanto, vão entrando mais convidados. Então, bom dia a todos, sejam vindos mais uma vez aqui ao webinar, ao tema da cibersegurança e da NIS 2. A verdade é que hoje a cibersegurança deixou de ser apenas então uma preocupação técnica, passou a ser uma prioridade transversal para qualquer organização, seja pela pressão regulatória, pelo aumento até de incidentes ou mesmo pela necessidade em proteger operações cada vez mais digitais. O meu nome é Rita Carneiro e eu sou responsável pelo Departamento de Formação para Particulares do Grupo Kiwa Portugal e é com enorme prazer que dou início a esta sessão. Antes de entrarmos na apresentação do que nos reúne aqui neste webinar, só uma nota rápida para vos apresentar quem somos. Então, a Kiwa Portugal faz parte do grupo Kiwa, um dos maiores grupos globais no setor de inspeção, certificação, ensaios, formação e consultoria, e com mais de 12 mil profissionais já em 35 países. Em Portugal, contamos hoje com mais de 300 especialistas e a nossa atuação é extremamente diversificada. Vai desde a indústria, energia, construção, infraestruturas, agroalimentar, ambiente, tecnologia e mesmo cibersegurança. A nível de atividades, são igualmente bastante diversificadas e vão desde a inspeção, certificação e ensaios, como por exemplo ensaios não destrutivos, auditorias e certificações, consultoria e gestão de ativos, soluções digitais, como é o caso da nossa plataforma Uno, e a cibersegurança, entre outras. A nossa missão é muito simples, é criar confiança aos nossos colaboradores, aos nossos também, neste caso, às nossas parcerias, e também nos processos, nos sistemas e nas pessoas, ou seja, através do conhecimento, do rigor, de soluções que ajudam as organizações, obviamente, a evoluir. É com este propósito que organizamos então este webinar, aqui dedicado aos principais pilares da cibersegurança e às exigências atuais, não apenas das organizações, mas também de todos nós, enquanto utilizadores, enquanto profissionais e mesmo enquanto responsáveis também por ambientes cada vez mais digitais. Ao longo desta sessão, eu convido-vos a enviar depois as vossas questões para o nosso e-mail, que vai aparecer no chat, uma vez que posteriormente o nosso convidado, neste caso o Fernando, que já o vou passar a apresentar, irá responder de forma personalizada a todas as questões. Relativamente então ao nosso convidado, para conduzir este webinar, contamos com uma pessoa com uma vasta experiência, é o meu colega Fernando Belo, que tem, além de imensa experiência, formação e certificações, um conhecimento prático enorme. Entre as certificações mais relevantes para os temas de hoje, destacaria a especialização em cibersegurança, certificações Cisco, CCNA, CCNP, certificações da CompTIA, nomeadamente o CompTIA+, o CompTIA A+, o CompTIA Strata e outras credenciais técnicas. Também formação em proteção de dados em organizações sociais, bem como competências avançadas em tecnologias, Microsoft e Python. Este conjunto de competências integra cibersegurança, infraestruturas, redes e sistemas e oferece uma visão prática e completa também sobre os desafios atuais do setor. Com mais de 30 anos de experiência em ambientes de formação técnica e implementação de soluções de redes, sistemas e seguranças, o Fernando tem assumido funções de elevada responsabilidade no desenvolvimento de equipas, na gestão de infraestruturas, de IT, e lidera também projetos formativos e tecnológicos de grande impacto. É deste modo que vos apresento o Fernando. Muito obrigada por estares connosco e passo-te a palavra. Olá, Ana, olá a todos, muito bom dia, muito obrigado. Espero que me estejam a ouvir todos em condições. E vou então passar a falar um bocadinho daquilo que nos traz aqui. Para tal, vou partilhar aqui no meu ecrã convosco um pequeno vídeo que vai estar a passar em loop e que vai ilustrar também um pouco aquilo que
que é o assunto deste webinar. Espero que consigam ver já no vosso ecrã essa partilha. Por favor, se me puderem confirmar, agradeço. Sim, Fernando, já está a partilhar. Ok, então pronto, ele vai estar a passar, vai falar aqui um bocadinho também, vai estar a mostrar alguns dos tópicos que eu vou falar e vou desenvolver. Mais uma vez, bom dia a todos então. Vamos falar um bocadinho de cibersegurança e depois, no final, da norma NIS 2. E, em primeiro lugar, obrigatoriamente teremos de mencionar aquilo que são, digamos assim, as tendências gerais dos ciberataques na Europa nestes últimos 2 anos, aproximadamente. Há um crescimento global a nível europeu de ataques. Os ataques de ransomware, que é um dos tipos mais comuns de ciberataque, aumentaram cerca de 51,5% em 2025, atingindo cerca de 7.700 incidentes reportados a nível global europeu. Em 2025, foram divulgados publicamente 1.174 ataques de ransomware, que é um aumento de 49% face a 2024, e estimamos que 86% dos ataques nunca sejam reportados, o que significa que o número real pode ser até mais do dobro daquilo que nós estamos neste momento a ter conhecimento. Os países europeus mais visados, obviamente, são os países mais ricos. A Alemanha foi quem sofreu mais ataques, o Reino Unido logo em seguida, e a Itália ocupa, neste caso não honroso, mas terceiro lugar do pódio. Os setores mais atacados são a indústria e as infraestruturas industriais, a consultoria e serviços empresariais e, este talvez o mais alarmante, na minha opinião pessoal, a saúde e a energia. Portanto, a saúde e a energia que são absolutamente essenciais à nossa vida e que, neste momento, são o terceiro setor mais atacado a nível europeu pelos ciberataques. Podemos dizer que, em termos de ataques significativos na Europa entre 2024 e já este ano 2026, eu vou destacar alguns exemplos aqui muito concretos que tomei nota, como, por exemplo, os ataques a hospitais em Londres em 2024, que foram ataques de ransomware contra fornecedores de análises clínicas e que afetou vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde inglês, e a consequência prática disto foi o cancelamento de cirurgias urgentes e de transfusões de sangue, porque deixou de haver confiança na qualidade do sangue que foi recolhido no Serviço Nacional de Saúde inglês. Isto é bastante grave, porque afeta diretamente a vida ou a morte de pessoas. Também a interrupção de serviços hospitalares essenciais, porque, como sabemos hoje em dia, grande parte da maquinaria hospitalar está também dependente de serviços informáticos, serviços de rede, e houve até monitores cardíacos que deixaram de funcionar, o que causou um pânico bastante grande. Normalmente, este exemplo dos hospitais de 2024 em Inglaterra é um dos exemplos citados como um forte impacto direto na saúde pública. Outros, também no Reino Unido, em 2025, um ataque à cadeia Marks and Spencer, ou seja, uma cadeia de retalho bastante conhecida a nível mundial, que interrompeu as vendas online durante 5 dias, o que causou prejuízos na casa dos 300 milhões de libras e uma queda na bolsa no valor de cerca de 500 milhões de libras à Marks and Spencer. Outro ataque bastante preocupante na Dinamarca. Entre 2024 e 2025 houve uma série de ataques atribuídos a grupos pró-russos contra infraestruturas críticas, nomeadamente infraestruturas hídricas, portanto, de fornecimento de água, falhas na rede de água. Cerca de 500 casas ficaram mesmo sem abastecimento nenhum durante vários dias, e outras tantas ficaram temporariamente sem abastecimento. Há quem julgue que estes ataques à rede hídrica da Dinamarca foram uma espécie de teste para um ataque muito mais largo que ainda aí virá.
Portanto, isto uma teoria de white hackers, portanto, de hackers do bem, que têm estudado estes grupos pró-russos e que julgam que isto vai fazer parte de uma guerra híbrida que vai ser levada a cabo por grupos pró-russos e que tem a ver com a defesa da Ucrânia que os países ocidentais, nomeadamente a Dinamarca, também têm feito da Ucrânia. Outro ataque à gestão de água foi na Roménia, também em 2025, e um malware e um ransomware desligou cerca de 1000 computadores da rede que controla o fornecimento de água e a gestão de água na Roménia, e afetou também os serviços hídricos romenos. Além de afetar os serviços hídricos romenos, gerou também o caos em termos dos sistemas de e-mail e de bases de dados destes mesmos serviços, portanto, criando problemas a nível de faturação, de gestão de avarias, de gestão de fornecimento, e foi também uma situação bastante complicada na Roménia. Outro ataque, e é o último que vou aqui mencionar como exemplo, um ataque com fuga de dados a creches, ou seja, roubo de dados de crianças em Londres, o que se estima que possa estar ligado a redes de tráfico, de crianças, que foi levado a cabo em 2025 a creches em Londres, um ataque à rede educativa Kiddo International, e as consequências foram os dados de cerca de 8.000 crianças e funcionários foram roubados, com exposição de fotografias, moradas, contactos familiares, horários, etc. Portanto, isto estima-se que esteja ligado a uma rede de tráfico de crianças, ou seja, logo aqui podemos ver os perigos a que estamos sujeitos se a cibersegurança não for levada a sério e não for entendida como uma prioridade na nossa sociedade atual, na sociedade digital em que vivemos. Isto a nível europeu. A nível de Portugal, nós, como sendo um país pequenino, também temos um número de ataques mais reduzido, mas podemos aqui salientar 28 ataques importantes de ransomware em 2025, sendo que foi um aumento de 180% face ao ano anterior. É o 12º país mais afetado por ciberataques. No primeiro semestre de 2025 foi o 12º país mais afetado, e temos ativos no nosso país hoje em dia, e daí a importância de termos medidas preventivas nas redes e nos computadores bem configuradas. Temos 4 ransomwares 100% ativos nas redes em Portugal hoje em dia: o Warlock, o Nitrogen, o Nightspear e o Akira. Estes 4 estão perfeitamente ativos, são qualquer um dos 4 bastante perigosos, e normalmente são responsáveis pela grande maioria dos ataques de ransomware em Portugal. O impacto económico que trouxe para o nosso país estima-se que tenham custado cerca de 10 mil milhões de euros à economia portuguesa em 2024. 10 mil milhões de euros são só menos 4 mil milhões do que o PRR. Portanto, só para termos a noção do impacto que estes ataques causaram na economia portuguesa em 2024. Os setores mais afetados foram a educação, a investigação, a indústria e as empresas, obviamente, para que os hackers depois possam tirar também proveito financeiro destes ataques. As instituições de ensino em Portugal também são bastante visadas e sofreram cerca de 5.300 tentativas de ataque por semana. Portanto, é acima da média global, que são 4.300 por semana. Em Portugal, as instituições de ensino são das principais vítimas destes ataques e sofrem cerca de 5.300 tentativas por semana, o que é um número bastante elevado. Os tipos de ataque mais comuns, e aqui estamos a falar tanto da Europa como, obviamente, de Portugal, porque são dados europeus completos, e os principais tipos de incidentes incluem o ransomware, o phishing e a engenharia social, o DDoS, ou seja, a negação de serviço,
ataques que visam negar o serviço de rede depois a quem é atacado, o roubo de dados e a extorsão digital, que também está um bocadinho, a extorsão digital um bocadinho ligada também ao ransomware, e o ataque a infraestruturas críticas, àquelas que eu já referi, estabelecimentos de ensino, às águas, às redes de energia e também serviços de saúde. Em cerca dos 80% de incidentes investigados, os atacantes visam roubar dados. Dados esses que normalmente são usados em tentativas de extorsão ou de pedidos de resgate, no caso do ransomware. E este é o busilis, ou seja, perdão, a questão aqui é mesmo obter vantagem financeira e tentar levar quem é atacado a pagar a quem ataca. Portanto, não há aqui mais nenhum objetivo que não seja esse. Podem encontrar estes dados, se quiserem, em vários relatórios, desde o Microsoft Digital Defense Report até o Checkpoint Black Fog Ransom Report, também os relatórios de cibersegurança do CERT.pt ou do Centro Nacional de Cibersegurança, artigos da imprensa do Guardian, da Reuters, etc., e também num relatório que é o Threat Landscape Reports, que está disponível online, e aqui encontram todos esses dados para poderem consultar. Em resumo, nesta primeira fase do nosso webinar, os ciberataques, podemos então concluir que na Europa aumentaram significativamente nos últimos 2 anos, sobretudo o ransomware e o roubo de dados. Ataques a infraestruturas críticas como a saúde, a água e a energia são os alvos mais frequentes. Portugal tem menos incidentes que muitos países europeus, mas mesmo assim tem tido um crescimento muito rápido e em 2025 apresenta um crescimento superior à média europeia em termos de ataques. Não esquecer que os impactos para a economia portuguesa em 2024 foram apenas menos 4 mil milhões do que o PRR que foi destinado ao nosso país. Esta é a visão, então, e os principais tipos de ataques. Mas, para nos defendermos dos ataques, nós temos de ter noção que a cibersegurança não é apenas ter um antivírus. Portanto, normalmente as pessoas pensam naquela ótica, eu tenho um antivírus no computador, eu estou protegido. Não, não estão protegidos. É preciso ter aqui uma atenção àquilo que eu chamo uma tríade, e eu vou pôr aqui a passar no vosso ecrã um vídeo precisamente sobre essa tríade, apenas a CIA, que significa confidencialidade, integridade e disponibilidade. Muitas estratégias de segurança são construídas para proteger estes 3 pilares. E agora, o que é que são estes 3 pilares? A confidencialidade significa garantir que a informação só é acessível a pessoas autorizadas, e isto em termos de empresas é muito importante, porque hoje em dia nós sabemos que muitas vezes os departamentos de IT tentam incutir este espírito nas pessoas, mas as pessoas dos outros departamentos e até, sobretudo e infelizmente, da gestão, não estão para aí muito voltados. As pessoas querem é que as coisas funcionem, não querem barreiras, não querem grandes dificuldades à acessibilidade, mas o facto de não haver restrições à acessibilidade por vezes tem custos bastante elevados, e os custos estão neste campo da confidencialidade. Então, o objetivo tem de passar por impedir acessos não autorizados a dados. Exemplos: dados médicos de um paciente no hospital, informações bancárias de clientes, palavras-passes de utilizadores. E como é que temos que proteger isto? Com criptografia, encriptação de dados, com controles de acesso, logins, permissões, modos de acesso duplos,
também de autenticação multifator, políticas de segurança e políticas de privacidade bastante bem definidas e bastante bem hierarquizadas, portanto, com níveis de hierarquia bastante bem definidos, porque isto pode levar a violações. Por exemplo, um ataque de phishing, que é uma coisa simples de fazer, que rouba credenciais a utilizadores e rapidamente temos um ataque como tivemos o da Vodafone aqui há uns anos, que através de um phishing simples a um funcionário mandou a Vodafone completamente abaixo. O hacker, depois de roubar uma credencial, consegue aceder normalmente a bases de dados e à rede com informações relevantes e pessoais, informações intransmissíveis normalmente, e que acabam por passar a ser do domínio público e a ser usadas para as tais pedidos de resgate e também extorsão. Este é o primeiro pilar, a confidencialidade. O segundo pilar é a integridade. O que é que significa a integridade? Garantir que os dados não são alterados ou manipulados de forma indevida. A informação tem de ser correta, completa, confiável e exemplos disto são os registros financeiros de uma empresa, os resultados de exames médicos e os resultados e registros de transações bancárias, por exemplo. Não podem deixar de estar corretos, completos e confiáveis, porque senão entramos em caos, entramos em situações de ruptura iminente. Como é que podemos proteger a integridade? Usando funções de hash, que são funções que vão proteger através de códigos próprios a informação, assinaturas digitais, controlos de versões e registros de auditoria e de logs, ou seja, guardando todos os logs, sabendo quem é que tem direito a entrar, quem é que sai, quem é que está presente nestes dados. Porquê? Porque as violações normalmente são graves. O melhor exemplo é a modificação de um valor de uma transferência bancária que, se a integridade for comprometida, pode ser depois uma coisa fácil de fazer. Como vemos às vezes naqueles filmes de Hollywood, não é? Que alguém tem acesso aos dados, faz uma transferência e esvazia uma conta bancária rapidamente. Também, um dos exemplos mais correntes desta questão e desta violação da integridade é a alteração de notas em universidades. Tem acontecido um crescimento disto nos últimos anos, pessoas que aparecem com grandes notas e que nem sequer puseram os pés na universidade. Portanto, é uma das coisas a que as polícias e as entidades internacionais que monitorizam a cibersegurança estão bastante atentas no campo da integridade. O último pilar, a disponibilidade, ou em inglês, tanto o A, que é availability, ou seja, disponibilidade, que visa garantir, perdão, vou só melhorar a garganta, que visa garantir que os sistemas e os dados estão acessíveis quando são necessários. A disponibilidade é muito importante e todos vocês, de certeza, que trabalham com sistemas informáticos, já tiveram uma altura na vossa vida em que precisam de dados e eles não estão lá disponíveis. Ou porque não têm internet, ou porque a rede não funciona, ou porque a determinada pasta na rede não tem as permissões corretas, e é por aí que a disponibilidade funciona. Utilizadores devem ser autorizados a aceder aos sistemas sem interrupções injustificadas. Por exemplo, um site de um banco online, nós temos um pagamento para fazer, até determinada hora, o site está em baixo, não conseguimos ir ao banco, deixamos de cumprir com uma obrigação porque não há disponibilidade do site. Também os sistemas hospitalares, que se não tiverem disponibilidade podem causar mortes. As plataformas de comércio eletrónico, que às vezes também causam constrangimentos, nomeadamente se forem plataformas de
de fornecedores grossistas, não é? Para empresas, que as empresas necessitam de fazer encomendas urgentes e às vezes as plataformas estão em baixo e já não existe outra maneira de fazer a encomenda que não através dessa plataforma. Portanto, o antigo telefonema ou o antigo e-mail deixou de funcionar, mas agora não conseguimos entrar na plataforma e fazer as encomendas e não conseguimos trabalhar por causa disso. Como é que isto se deve proteger em termos da disponibilidade? Backups regulares, sistemas redundantes, proteção contra ataques de negação de serviço e planos de recuperação de desastres, que é uma coisa que não temos em Portugal. Portanto, tivemos aqui há pouco tempo as intempéries, tivemos as tempestades, hoje vem aí outra, e Portugal continua a navegar no arame, não é? A brincar como se estivesse no arame com uma vara a equilibrar-se e não tem planos de recuperação de desastres. Na nossa formação vou-vos ensinar sobre tudo isto e vou também ensinar a fazer estes planos que são bastante importantes para, no caso do desastre acontecer, nós recuperarmos rapidamente desse mesmo desastre. Exemplos de violação daqui da nossa disponibilidade. Os ataques de DDoS, que são os ataques de negação de serviço, que mandam, por exemplo, um site abaixo ou uma rede abaixo, e as falhas de servidores que impedem acessos a sistemas. Estes são apenas dois exemplos. Um exemplo num sistema bancário que envolva os três pilares: a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Confidencialidade: só o cliente deve poder ver a sua conta. Integridade: o saldo não pode ser alterado de forma ilegal. Disponibilidade: a aplicação do banco deve estar sempre disponível e segura. Portanto, este é o exemplo mais fácil de perceberem do pilar que é a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Depois, importante também é termos a noção de que para tudo funcionar e para tudo trabalhar bem em termos de cibersegurança, existe a infraestrutura. E a infraestrutura normalmente envolve as redes. E as redes são o pilar, digamos assim, do funcionamento das empresas, das instituições e até do nosso trabalho em termos individual. Sem o funcionamento das redes, sem que a infraestrutura trabalhe, nós não conseguimos fazer aquilo que é suposto em termos do trabalho, em termos da rentabilidade, em termos de podermos gerir o nosso dia-a-dia de forma efetiva. Para isso, no curso, vou-vos ensinar vários comandos, vou-vos ensinar configurações, vou-vos ensinar um bocadinho sobre os protocolos base também das redes e vamos trabalhar com algumas aplicações, nomeadamente eu vou passar mais um vídeo, aqui o Wireshark, que é um software de monitorização de tráfego de rede, onde nós aqui neste exemplo que estamos a ver a monitorização aqui do protocolo TCP e do protocolo HTTP, que são protocolos que fazem a gestão da rede, no caso do TCP, a gestão, o controlo de toda a rede. Também o TCP trabalha em parceria direta com o IP, que faz o endereçamento, e temos aqui precisamente estes endereços aqui que começam por 192 e por 146, e temos aqui o HTTP que gere as transmissões a nível da internet, portanto a nível do servidor web. Aquilo que nós estamos aqui a ver é o percurso de um pacote através da nossa rede e nós podemos monitorizar como é que os pacotes funcionam na nossa rede através do Wireshark. Eu não vou explicar aqui, obviamente, este processo, não é isso que nos traz aqui hoje, mas só para ficarem a saber que, se fizerem a nossa formação, é uma das coisas que também vão aprender, é trabalhar com esta aplicação e a perceber como é que os pacotes funcionam. Podem ver aqui em baixo o Transmission Control Protocol, ali a porta 33.572 e a forma como o nosso pacote
vai viajar e o percurso que ele vai fazer, inclusive é o tipo de ligação, o handshake que vai fazer aqui na nossa rede e que nos vai dar a garantia que tudo vai estar a trabalhar bem na rede. Portanto, mais um ponto que também vamos aprender aqui a trabalhar na nossa rede. Este já passarei mais daqui a bocado, já tem mais a ver com os ataques, mas para já vou-vos deixar novamente com o vídeo genérico para estar a passar em fundo. Além das redes, outro ponto que é importante falarmos e era inclusive um dos títulos ou subtítulos aqui do webinar, a Lei da Segurança e a norma 27001. A Lei da Segurança em Portugal baseia-se na principal legislação, que é a Lei 46 de 2018, que transpõe para Portugal a NIS, ou seja, a Diretiva Europeia, Network and Information Security. No final falaremos da NIS 2, que já é o upgrade a esta diretiva e que nós também vamos ter uma formação específica apenas sobre essa norma. E como implementá-la também na prática nas empresas, porque vai passar a ser, já é, mas agora vai passar a ser, já é obrigatória, mas vai passar a ser fiscalizada. E vão vir aí multas e multas bem pesadas. Portanto, uma formação nesta área para quem é responsável pela cibersegurança das empresas e pela gestão das empresas vai passar a ser uma ferramenta absolutamente essencial. Como eu dizia, a lei da cibersegurança em Portugal, o objetivo é garantir a segurança das redes e sistemas de informação essenciais ao funcionamento do nosso país e das instituições que no país estão. A quem é que se aplica? Operadores de serviços essenciais, prestadores de serviços digitais na área de energia, água, saúde, transportes, banca, cloud, etc. Principais obrigações que a lei obriga: implementação de medidas técnicas e organizativas de segurança, notificação de incidentes de cibersegurança relevantes, no nosso caso ao Centro Nacional de Cibersegurança. Esta é uma obrigação que os responsáveis da IT têm e que na maior parte das vezes sofrem ataques e não participam ao Centro Nacional de Cibersegurança, o que é uma violação direta à lei. Também a cooperação com as autoridades nacionais e internacionais. A autoridade responsável é o Centro Nacional de Cibersegurança e os pontos-chave da nossa lei são o foco na prevenção e na resposta a incidentes. Voltamos ao tal plano de prevenção de que falei ainda há pouco. E também depois a resposta, os planos de resposta aos incidentes que nós também não temos em Portugal o hábito de ter. A lei tem um regime de fiscalização e de sanções, que normalmente até são sanções duras, e está alinhada com as principais leis e normas europeias. Falando em normas, a norma ISO 27001, que é internacional para a gestão da segurança da informação. O objetivo da norma 27001 é a proteção da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade, ou seja, os três pilares que falei no início do webinar. E o que é que define esta norma? Esta norma define o que é um sistema de gestão de segurança da informação, ou um SGSI, e que é baseado num ciclo. Ciclo esse que pode ser conhecido como PDCA. O que é o PDCA? É Plan, Do, Check, Act. Planear, implementar, avaliar e melhorar. Este é o ciclo aqui em termos de sistema de gestão de segurança para a norma 27001. Os seus principais componentes são a avaliação e o tratamento de riscos, o controle de acessos, a gestão de incidentes, as políticas de segurança e as auditorias internas. E, se tudo for bem implementado em termos da norma, temos comprovadamente benefícios que são a redução de riscos de ciberataques, uma maior confiança de parceiros e de clientes e uma conformidade com a lei da cibersegurança e com as normas europeias. A relação entre a lei e a ISO é fácil de fazer, porque a lei portuguesa obriga à adoção de medidas de segurança, mas não impõe uma norma específica. A ISO 27001
é, por isso, usada como a referência prática para cumprir as obrigações da lei. Então, elas complementam-se as duas. Uma faz a vertente prática, a norma, e a outra dá-nos a vertente legal, portanto, genérica para a implementação da cibersegurança. Qualquer organização que esteja certificada em ISO 27001 está melhor preparada para cumprir a lei do que uma organização que não esteja certificada nesta área. No nosso curso, fazemos, num dos módulos, uma incursão bastante larga, digamos assim, da norma e da lei, para que possamos depois também enquadrá-la com a norma NIS europeia e perceber como é que as três interagem umas com as outras e o que é que as empresas devem fazer como boas práticas para proteger sistemas críticos, reportar incidentes e prevenir também incidentes, fazendo-lo de forma estruturada. Portanto, fazendo isso de forma estruturada. Depois, falámos de normas, falámos dos pilares, falámos de exemplos de ataques. O curso, em seguida, passa para aquilo que eu posso chamar a vertente do coração técnico, digamos assim, do curso, que tem a ver com sistemas operativos, com implementação de vertente prática e de ferramentas práticas a nível, no nosso curso, a nível de máquinas virtuais, que nos vão permitir, e eu vou mostrar-vos aqui um exemplo muito, muito rápido, de 2 minutos. Estou só aqui à procura do vídeo. Ora, onde é que ele está? Vou-vos mostrar aqui um exemplo muito prático, duas máquinas virtuais que estão aqui a trabalhar em simultâneo. Do lado esquerdo temos uma máquina com um Kali Linux, que é um sistema operativo próprio para trabalharmos ataques e defesa em termos de cibersegurança, e do outro lado temos um sistema Windows, estão ligados em rede, e este lado aqui do Kali está a correr ferramentas de uma framework que é a framework Veil, que permite fazer ataques ao sistema Windows em tempo real. Nós vamos fazer isto como laboratórios no nosso curso. Neste caso, este vídeo que estão a ver é a criação de uma backdoor para entrar no sistema Windows, backdoor essa que vai depois permitir, sem que o utilizador do Windows se aperceba, entrar no sistema Windows e controlar inteiramente, se for caso disso, esse mesmo sistema, ou instalar malware, ou instalar ransomware, ou spyware para espiar aquilo que o utilizador do Windows estará a fazer e, assim, permitir-nos também aceder ao nosso alvo de forma bastante eficaz e bastante simples. Aqui um outro vídeo também onde temos um sistema também de Kali e um sistema que aqui eu vou ensinar através do MS Venom a criar um payload. Portanto, um payload também é um malware, uma carga que vai ser colocada num outro computador, e através de um ataque reverso ao TCP, ao protocolo TCP, nós em 2 minutos, que é o tempo que este vídeo tem, conseguimos criar um payload com uma ferramenta que é o Metaprether, ou Metaprether, como preferirem, e atacar um determinado IP para depois causar danos em tempo real. Portanto, também ensinarei a fazer isto no nosso curso. Só um terceiro exemplo que não vou mostrar também na íntegra, mas que é criar também uma backdoor, mas usando uma outra ferramenta que é o FatRat. Portanto, em vez de usar o Veil, usamos o FatRat para criar uma backdoor que vai atacar do Kali para o Windows também. Portanto, aqui são tudo
são tudo laboratórios, são tudo práticas que faremos no nosso curso se vierem fazê-lo connosco. Agora vou pôr aqui a passar um outro pequeno vídeo que ilustra o que vou agora falar durante aproximadamente estes próximos 5 minutos. Vou falar de sistemas operativos, já mostrei aqui dois, mostrei o Windows, mostrei o Linux Kali e porque é que nós normalmente usamos o Linux em cibersegurança? Primeiro, porque tem código aberto, open source e transparência. Como o código é público, os programadores, os desenvolvedores conseguem, e os investigadores também de segurança, conseguem auditar o Linux constantemente e melhorar em termos de segurança aquilo que o sistema é. O Linux não tem backdoors escondidas, é muito mais difícil esconder código num sistema que todos podem ler, porque está constantemente a ser auditado do que num sistema proprietário que está feito para esconder código, como o Windows e como o macOS, por exemplo. Correções no Linux são rápidas. Quando uma vulnerabilidade é descoberta, normalmente a comunidade lança logo updates em termos de horas, portanto, muito, muito rápido. Depois temos aquilo que se chama o poder do terminal, ou o poder da linha de comandos, que normalmente permite criar scripts para varrer, por exemplo, 10.000 endereços de IP em segundos, portanto, muito mais eficaz do que sistemas proprietários. O tipo de ferramentas encadeadas que nós podemos usar e que são grátis no sistema também. A modularidade e a leveza do sistema, porque o Linux acaba por funcionar como um sistema Lego, peças que encaixam umas nas outras, módulos que encaixam uns nos outros, e podemos usar apenas aquilo que queremos e remover aquilo que não queremos. E depois temos distribuições como o Kali Linux ou o Parrot OS, que correm diretamente, por exemplo, de uma pen USB e não deixam qualquer rastro no hardware que analisamos. Portanto, aqui é muito bom neste aspecto. Além disso, os Linux têm ferramentas nativas de segurança, como o Nmap, como o Wireshark, como o Metasploit, como o Burp Suite, que servem para fazer varrimento de redes, no caso do Nmap, análises de tráfego, no caso do Wireshark, que já mostrei, testes de intrusão, no caso do Metasploit, que é uma das coisas também que vamos ver no curso, e segurança web, no caso do Burp Suite. Todas estas vamos ver no nosso curso e vamos trabalhá-las. O Linux é, então, desenhado para trabalhar com a cibersegurança de forma eficaz, forma rápida e forma gratuita, porque a maior parte das distribuições de Linux são gratuitas. Posso também já agora, não recebi esta notícia ontem, dizer-vos que quem não quiser usar uma licença paga de Office, não tem a ver com isto, mas lembrei-me agora de repente, por ser código aberto, a União Europeia lançou o Office.eu. Quem se quiser inscrever pode ir ao meu LinkedIn, procurem por Fernando Belo no LinkedIn, está lá um link para serem os primeiros a receber um acesso ao Office.eu, que vai ter folha de cálculo, processador de texto, e-mail, chat, plataforma estilo Teams também, e vai ser 100% gratuito para todos os europeus. Vai ser código europeu, vai tirar a Europa do domínio dos Estados Unidos, nomeadamente do domínio da Microsoft e do domínio da Google. Portanto, se quiserem sair debaixo do jugo americano, digamos assim, inscrevam-se, experimentem, vão estranhar algumas diferenças em termos do ambiente gráfico àquilo que estão habituados provavelmente no Office e no Google Docs, mas as funções estão lá, é uma questão de habituação, é gratuito e é seguro. Portanto, experimentem porque vai valer a pena. Para as empresas pode representar centenas de milhares de euros em poupança em termos de ferramentas de produtividade, o que é bastante importante. Este será também um módulo que teremos na nossa formação, que será então um módulo dedicado a sistemas operativos, ferramentas de intrusão, ferramentas de defesa,
não vou ensinar ataques ilegais, vou ensinar defesa, porque não estamos aqui para ensinar pirataria nem ataques ilegais, estamos aqui para ensinar como é que nos podemos defender deles. Depois, temos um módulo só de ataques e defesa também. Portanto, o ciclo de um ataque, que é o reconhecimento, a exploração e a exfiltração, que eu penso que também fiz aqui um pequeno. Não fiz um vídeo, mas fiz aqui uma pequena apresentação que vou colocar aqui no ecrã. E que o ciclo de um ataque em termos de cibersegurança. Esta ferramenta que eu estou a usar também é gratuita e permite-nos também trabalhar com PDFs de forma 100% grátis. É o Foxit PDF, passa publicidade, que é da mesma casa, da mesma software house que nos oferece o browser que nós também estamos bastante habituados a trabalhar e que é 100% seguro. Aqui, então, eu estava a falar do reconhecimento, que é a fase 1, que tem a recolha de informação, portanto, a recolha de informação onde o atacante vai tentar descobrir o máximo possível antes de fazer o ataque direto, que vai dar-nos aqui os endereços IP da organização, os servidores, os serviços ativos, a tecnologia também em termos as tecnologias utilizadas, frameworks, sistemas, etc. E também e-mails, estruturas, páginas, redes sociais, tudo isso está incluído na fase do reconhecimento. Normalmente podemos usar o OSINT e a engenharia social. Eu vou pôr-vos aqui um pequeno vídeo de engenharia social, que é um vídeo bastante conhecido na internet e que é um hacker, portanto, uma hacker neste caso, que em menos de 2 minutos vai quebrar uma conta de um utilizador. Conseguem ouvir o som? Não, Fernando, não estamos a ouvir. Então deixem-me só ver aqui se eu consigo. Ver aqui nas definições de áudio. Não conseguem? Não. Pronto, mas também não há problema, porque é assim, as legendas que estão aqui eu vou também traduzindo e tem a ver com o que está a acontecer aqui. Portanto, isto é numa feira em Las Vegas de hacking e esta senhora é uma hacker, este senhor é um jornalista. E ela vai mostrar, através de phishing, como é que pode extrair informação de uma conta. Ela vai fazer um telefonema para uma linha de e-mail aqui do, como vê, o fornecedor de serviços de telemóvel do senhor, e ela vai conseguir entrar na conta dele em menos de 2 minutos. Ela vai pôr o som de um bebê a chorar para criar empatia com o assistente. Vai dizer que está a concorrer a um empréstimo e precisa mesmo de aceder à conta. Reparem bem que o vídeo tem 2 minutos e 29. Eu vou abreviar e vocês vão ver agora ao fim. Como vêem, eles deram-lhe acesso
à conta telefónica inteiramente do jornalista e inclusive mudaram a password do jornalista para uma password que ela é que escolheu e ele deixou de ter acesso à conta. Isto tudo em menos de 2 minutos e com um simples telefonema para uma linha de apoio. Portanto, engenharia social no seu melhor exemplo. Vamos ver isto também no nosso curso. Vamos ver também como é que, através de open source, fontes abertas de informação, aqui no modelo OSINT, podemos fazer também a recolha de informação que não é ilegal sobre qualquer instituição. E eu vou mostrar-vos aqui um outro vídeo, precisamente. O Maltego, que é uma aplicação que podemos usar no Kali, mas também podemos usar em termos de Windows. E o Maltego, aqui a instalação desse software e depois a forma como nós podemos obter uma série de informação através, neste caso é um domínio capital de São Paulo, do governo de São Paulo, no Brasil, e através da aplicação nós conseguimos perceber os domínios, os servidores, os DNS, tudo aquilo que está ligado ao governo da capital do estado de São Paulo, no Brasil, rapidamente usando um software que é 100% legal e só usa fontes abertas. Reparem bem na árvore que o software consegue fazer e no que ele consegue descobrir através de um simples endereço www.capital.sp.gov.br. Portanto, toda esta informação é pública, está disponível e é assustador como é que nós podemos facilmente aceder a toda esta informação. E eu vou-vos ensinar também a trabalhar com este software e outros softwares semelhantes para que possam fazer este tipo de análise e este tipo de estudo de qualquer instituição, inclusive a vossa própria instituição, para perceberem se estão vulneráveis ou não a ataques de forma pública. Portanto, faz parte o OSINT aqui do nosso curso. Depois das fontes abertas e também desta parte de análise, podemos também, no nosso curso, referir aquilo que é o exploitation, ou seja, a exploração. Normalmente, a primeira fase é o reconhecimento, a segunda fase é a exploração, e eu vou pôr outra vez aqui, segunda fase, exploração, onde é feito tudo o que aqui está, normalmente vulnerabilidades e o uso das vulnerabilidades. As mais comuns são o phishing, as injeções de SQL, os exploits, que ainda há bocado mostrei-vos como é que se pode criar os ataques de força bruta e, normalmente, estes são os 4 mais usados e o objetivo é sempre o acesso não autorizado a sistemas. Depois de atacar, o atacante pode escalar os privilégios, tornar-se administrador do sistema, instalar malware, mover-se usando aquilo que se chama o side movement, ou seja, o movimento lateral, mover-se dentro da rede. Terceiro ponto, a exfiltração. A exfiltração é aquilo que é o objetivo, que é o roubo e o envio de dados para fora do domínio e da rede da vítima. Normalmente, os dados mais roubados são estes 4 que aqui estão: bases de dados, informações financeiras, credenciais e documentos internos, e o objetivo é, obviamente, extrair a informação que é valiosa. Os métodos de exfiltração normalmente são a transferência para servidores do atacante, o upload para clouds, o envio encriptado para evitar a detecção e também o uso de canais escondidos dentro da própria rede, aquilo dentro dos tais side movements, dos movimentos laterais dentro da rede. Resumindo, reconhecimento, exploração, exfiltração. Reconhecimento recolhe informação, exploração usa a vulnerabilidade e a exfiltração rouba e envia para fora da rede. É importante usar modelos de cibersegurança como o Lockheed Martin ou o Cyberkill Chain, que são modelos que também falamos deles no nosso curso e analisamos-los para esta questão. Depois, um outro bloco, um outro módulo do nosso curso, a gestão
e o futuro, aquilo que se chama o compliance e a análise de risco. Não podemos proteger tudo da mesma forma, temos que priorizar o que é crítico. No compliance, um hacker pode roubar os dados, mas uma multa do RGPD pode fechar a empresa. Portanto, a cibersegurança não pode ser só proteção de risco, tem que ser também compliance, tem que ser obedecer às normas, às leis e aos regulamentos. O RGPD, uma multa do RGPD, perdão, pode fechar uma empresa. O custo da negligência pode ser isso. Então, um ataque informático é um desastre, mas o incumprimento legal é um desastre estrutural. Esta frase é de um senhor famoso, um hacker famoso, e a conformidade ou compliance com as normas como o RGPD ou a NIS2 garante que a empresa tem processos que são auditáveis. Sem eles, depois de um roubo de dados, a empresa enfrenta o prejuízo da paragem, mas também sanções que podem chegar aos 20 milhões de euros ou a 4% da faturação anual, se for inferior a 20 milhões de euros. A compliance vai transformar a segurança num escudo jurídico. Isto é importante perceberem. Análise de risco, arte de priorizar. Tentar proteger tudo com a mesma intensidade é, na minha opinião, e na opinião de muitos especialistas, o caminho mais rápido para não proteger nada. Ou seja, é aquela velha expressão portuguesa: quem muitos burros toca, poucos consegue comandar, não é? Ou quem muitos instrumentos toca, acaba por não tocar nenhum. A análise de risco, que vamos aprender no nosso curso, é o filtro que dita onde é que devemos investir o nosso orçamento. Ativos críticos, ativos secundários, documentação, normas, conformidade, tudo isto é priorizar o que é crítico, criar camadas de defesas proporcionais ao valor do ativo e depois perceber a análise de risco, a resposta ao risco, a resposta ao ataque, tudo isto, mas ao mesmo tempo não descurando a tal conformidade e o obedecer às normas e às regras. Este será mais um dos módulos e depois temos um projeto final também, onde nós vamos fazer um exemplo prático daquilo que aprendem no vosso curso e onde terão de apresentar um exercício completo, um relatório completo, onde vão demonstrar o vosso conhecimento em tudo o que aprenderam no curso. Aquilo que eu vou-vos dar aqui um exemplo, por exemplo, uma auditoria. Um exemplo prático de uma auditoria. A rede da empresa está excessivamente lenta. Este é o ponto de partida. A auditoria revelou um switch que tem problemas de tempestades de pacotes, as chamadas broadcast storms, e vários PCs que estão infectados com malware. Vários PCs também a enviar automaticamente, porque foi instalado um vírus nos PCs que envia tráfego perigoso e ilegítimo. O que é que podemos propor como soluções? Depois de fazer a auditoria, podemos propor então, por exemplo, remover o malware, configurar os protocolos para evitar loops na rede, isolar equipamentos comprometidos e voltar a formatá-los e a prepará-los e a eliminar o malware que lá está e, por último, voltar a fazer toda a análise para ver se não ficou lá nada ainda a mitigar, que tenhamos que mitigar depois da primeira intervenção. Normas relevantes para uma auditoria: ISO 27001 para a gestão da segurança da informação, RGPD para proteção de dados pessoais, NIST Security Framework, boas práticas a nível internacional, nomeadamente criada nos Estados Unidos, mas também implementada a nível internacional, e obviamente a NIS 2, que é a norma europeia. Vamos precisamente, depois desta visão que vos dei do curso de cibersegurança, obviamente resumida, porque temos muito conteúdo, vou falar um bocadinho agora da formação, precisamente em termos
de NIS 2 e apenas de NIS 2. Esta formação é uma formação um pouco mais curta, mais contida no tempo e que, apesar de abordarmos a NIS e a NIS 2 no nosso curso de cibersegurança, abordamos não tão profundamente como nesta formação, que é uma formação muito vocacionada para a implementação prática da norma, da diretiva. Podemos falar num novo paradigma de cibersegurança na União Europeia e que, porquê? Porque esta NIS 2, que vem substituir a NIS 1, alarga setores e alarga sanções também semelhantes ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. Porquê é que mudámos da NIS 1 para a NIS 2? Apesar da NIS 1 ter sido um marco em termos de cibersegurança, revelou-se a determinado ponto insuficiente perante a sofisticação das ameaças e também perante a interdependência da economia digital. A NIS 2 não só atualiza a NIS 1, como muda o paradigma da NIS 1. Eu vou aqui pôr um vídeo apenas sobre o RGPD a passar de fundo, enquanto vou falando. Então, a NIS 2, eu vou só colocar o meu outro fone, porque está a acabar a bateria do... Continuam a ouvir-me? Pronto, eu tive de trocar aqui. Perfeitamente. Eu tinha o fone direito, agora tenho o fone esquerdo, porque o direito acabou a bateria. É uma dos constrangimentos do Bluetooth, não é? Normalmente eu gosto de usar fones com fio, mas hoje não tinha aqui nenhuns que funcionassem em condições. Então, como eu estava a dizer, a NIS 2 alargou os setores. Passou dos setores críticos tradicionais da energia e da banca e passa a incluir praticamente tudo o que sustenta a nossa sociedade moderna. Desde a gestão de resíduos, as águas, os correios, a alimentação, o fabrico de produtos críticos. Ou seja, quem é que está, se houver uma tempestade, quem é que está no olho do furacão, por assim dizer? E a NIS 2 faz esta análise. As entidades passam a ser agrupadas em entidades essenciais versus entidades importantes. A diretiva vai eliminar ambiguidades de quem é que tem que cumprir, porque toda a gente passa a ter que cumprir. E o critério principal passa a ser o tamanho e o setor da organização. Entidades essenciais são definidas como grandes empresas em setores críticos, como a saúde, a energia, as infraestruturas digitais, que devem estar sujeitas a uma supervisão proativa em termos de auditorias regulares. Depois, as entidades essenciais, as entidades importantes são as organizações em setores como gestão de resíduos, gestão de água, fábricas, etc., que passam a estar sujeitas, em vez de uma supervisão proativa, passam a estar sujeitas a supervisão reativa. No caso de surgir um indício de incumprimento, passam também a estar sujeitas a proativa. A regra geral, se a empresa tem mais de 50 funcionários ou um volume anual superior a 10 milhões de euros, está abrangida pela NIS 2, obrigatoriamente. Se não cumprir a norma, tem multas gigantescas. Pode também ser fechada. Aqui, a harmonia em termos daquilo que são as normas e as empresas, e as sanções funcionam como pilares. A NIS 1 era vaga, a NIS 2 é direta. As sanções estão alinhadas com o modelo do Regulamento Geral de Proteção de Dados, garantindo que a cibersegurança tem de ser discutida não só pelos funcionários de IT, mas pelas administrações, porque as administrações não gostam de discutir estas questões. Para eles é uma maçada, não é? Tudo o que não seja lucro é uma maçada, e passam a ser responsabilizadas diretamente. Também as entidades, mais uma vez falando em entidades essenciais e importantes, quem é que está no âmbito da norma? Este será o primeiro módulo da nossa formação. Qual é o custo da inação? Multas até 10 milhões
de euros ou 2% do volume de negócio global. E, segundo ponto, gestão e responsabilização da administração. A NIS 2 obriga que os órgãos de gestão, os CEOs e a administração, recebam formação e sejam pessoalmente responsáveis pela governação do risco. Portanto, aqui há todo um público que tem que fazer formação obrigatória da NIS 2. Não há hipótese. Se fugirem e se estiverem, a vossa empresa estiver no âmbito da norma, estão automaticamente a candidatar-se a uma multa de 10 milhões de euros ou 2% da vossa faturação total. E isto é um alerta que eu deixo para quem for da área da gestão nas empresas, porque se não fizerem a formação e se houver uma auditoria, estão mesmo sujeitos a estas multas e pode, inclusive, causar problemas graves financeiros das vossas empresas e até levar ao fecho de algumas. Responsabilidade pessoal. E aqui é o ponto mais disruptivo da norma NIS 2. Os órgãos de gestão são pessoalmente responsáveis por aprovar as medidas de segurança e supervisionar a implementação por parte do IT. Antigamente era o contrário. O IT é que era responsável. Agora, os administradores têm que verificar que o IT está a trabalhar isto. Formação obrigatória, já mencionei, não há desculpas perante a lei. Cadeia de fornecimento é um outro módulo que vamos ver também na formação. Não basta estar seguro na nossa empresa, os nossos fornecedores também têm de estar seguros. Temos de exigir aos nossos fornecedores que cumpram com a norma. A segurança é sempre tão forte quanto for forte o elo mais fraco. Ou seja, se nós tivermos um elo mais fraco que é forte, então de certeza que todos os outros são mais fortes ainda e no conjunto o nível de fortaleza será maior. Se tivermos apenas um elo mau na corrente, a corrente pode partir, levando a que todos os elos também partam. Portanto, a cadeia de fornecimento é muito importante. O exemplo da NIS 2 que eu vos dou é: a segurança já não é um violinista, a segurança é uma orquestra. Portanto, com a NIS 2 deixa de ser um músico isolado e passa a ser uma orquestra com maestro, que é o CEO ou a administração. Portanto, aqui também passa a ter de haver um maestro. Avaliação de fornecedores, já falei. Também o efeito dominó, que é uma coisa que a NIS 2 tenta antecipar. Basta falhar um dominó na cadeia para todos os dominós caírem. E isso também vamos aprender na nossa formação e como é que podemos tentar fazer a que isso não aconteça. Outro módulo, gestão de incidentes e resiliência. Normalmente temos uma regra que é o relógio de 24 horas. O relógio de 24 horas é aviso prévio em 24 horas do incidente, relatório em 72 horas no máximo. Portanto, isto é uma forma de atuação que em Portugal não temos. Os relatórios demoram meses, anos, e quando vêm já não servem de nada, já aconteceu outro incidente, já foi diferente e não se fez nada. Portanto, relatórios, avisos em 24 horas, comunicação ao Centro Nacional de Cibersegurança em 24 horas, relatório em 72 horas. Depois sabermos como é que podemos mitigar. Outro módulo, preparar a organização para responder a auditorias e inspeções das autoridades competentes em termos de resiliência e gestão de incidentes. Vou-vos pôr aqui uma imagem no ecrã. Eu pedi aqui os tópicos fui eu que dei, mas eu pedi aqui ao Gemini que me criasse uma imagem bonita em termos de inteligência artificial com os tópicos. Eu gostava que tirassem um print screen e que depois verificassem a posteriori se a vossa empresa cumpre com esta checklist de medidas técnicas que são absolutamente obrigatórias ao abrigo da NIS 2. Porque se não cumprir basta um dos pontos,
para estarem sujeitos às multas que referi anteriormente. Portanto, eu vou deixar isto aqui agora até ao fim, para poderem ter tempo de interiorizar e para que depois, se quiserem a posteriori, podem mandar para o e-mail que foi disponibilizado no chat e terei todo o gosto em esclarecer aquilo que precisarem neste âmbito. Portanto, o aviso prévio já falei, a notificação de incidente também, e depois, além do relatório de notificação de incidente, que deve demorar no máximo as 72 horas, há de haver, com um prazo de 30 dias, um relatório final, que já implica não só a análise, portanto, não só o incidente, a análise das causas, as medidas corretivas e o resultado dessas medidas corretivas. Isto no prazo de 30 dias deve ser feito e fornecido a todos os elementos responsáveis pela segurança da empresa. Também deve, no caso da correção ser efetuada com sucesso, comunicado ao Centro Nacional de Cibersegurança que aquele incidente foi resolvido e como é que foi resolvido. Portanto, também é uma obrigação. Depois, temos um módulo também na nossa formação, que é do diagnóstico até ao projeto final, digamos assim, da NIS 2. Vamos fazer uma gap analysis, que é uma análise de lacunas, onde se inclui esta tal imagem que tem no ecrã, e vamos fazer um projeto final de cerca de 8 horas, que é um plano real de conformidade para a empresa de cada um de vocês. Portanto, cada um de vocês que se inscreva na formação, faremos um pequeno plano real de conformidade para a vossa empresa, como é que a organização se prepara e como é que depois fará a análise de lacunas, o plano de remediação, a implementação e a auditoria. Portanto, isto será, resumidamente, a nossa formação NIS 2, além, obviamente, de estudarmos a norma de forma efetiva para percebermos como é que ela foi construída e o que é que são as suas vicissitudes e o seu conteúdo. Não vou aqui explicar a norma, até porque estaríamos provavelmente até logo à noite e eu não acabaria, mas quis-vos dar uma visão mais prática, mais efetiva daquilo que podemos, de como podemos utilizar a norma e o RGPD também para fazer uma implementação prática na vossa empresa. Quem fizer esta formação, além da de cibersegurança, quem fizer esta formação NIS 2, no final, através daquele pequeno projeto, estará preparado para implementar o plano real de conformidade na empresa onde trabalhar. Esse é o objetivo, um dos objetivos finais da nossa formação. Não tenho mais nada, era o que tinha para vos trazer. Já me alarguei um bocadinho além dos 60 minutos, também foram só 3 minutos, que desde que eu comecei a falar fizeram 63 minutos. Espero que tenham gostado, espero que não tenha sido demasiado exaustivo, mas também era difícil resumir cerca de 390 horas de formação, cerca de 390 horas de formação assim tão rapidamente aqui neste webinar. Estou ao vosso dispor através do e-mail, coloquem as vossas dúvidas. Ver o Luís Oliveira, eu vou parar de partilhar. Já pararam, ok. Eu estou a ver aqui o Luís Oliveira perguntar onde é que pode ser consultado o plano de formação. Ana, queres tu responder a essa questão? Exatamente. Pronto, antes de mais, muito obrigada, Fernando, pela clareza e pela síntese tão prática destes temas realmente importantes nos dias que correm, tanto a nível das organizações como a nível privado, mesmo em termos pessoais. Relativamente à questão do Luís, eu vou pedir ao Luís que depois envie um e-mail só com pedido de informação ou até utilizar este QR Code, se preferir,
que será remetido exatamente para uma página onde vai poder obter mais informações, mas pode simplesmente enviar um e-mail com o pedido de informação e enviaremos tudo de forma personalizada e com todos os pormenores de ambas as formações que passo a explicar. Então, para quem efetivamente quer iniciar um caminho sólido na área da cibersegurança, nós estruturamos um programa de formação muito completo, com cerca de 350 horas, totalmente orientado para a prática. A prática para nós é fundamental, ou não fôssemos nós também uma empresa que atuamos a este nível. O curso abrange desde fundamentos, redes, sistemas, ataques, defesas e até as normas de regulamentação, incluindo a ISO 27001, a Lei da Cibersegurança, a NIS 2 e um pequeno enquadramento da DORA. A grande vantagem deste programa é, de facto, a sua praticidade, não é? Ou seja, qualquer formando passa nesta formação de cibersegurança por 13 laboratórios reais, exercícios de ataques e de defesa, práticas com ferramentas de mercado e, no final, como já tinha referido o Fernando e bem, um projeto final que analisa uma empresa real usando metodologias OSINT. Para quem precisa mais de uma necessidade de perceber e aplicar a questão da diretiva NIS, também dispomos de uma formação bastante prática e orientada para os requisitos legais. A verdade, e como referiu também o Fernando, é que a implementação da NIS exige muito mais do que conhecer a diretiva. Implica compreender obrigações legais específicas, rever processos internos das empresas, avaliar riscos, garantir continuidade, preparar respostas a incidentes num cenário onde as sanções e as responsabilidades da gestão são realmente cada vez maiores. Ao longo dos módulos de formação da NIS, trabalhamos exatamente estes pilares fundamentais, que são desde o enquadramento, as obrigações das entidades, passando pela avaliação de risco, gestão e notificação de incidentes, até a preparação de auditorias. No final, cada um dos participantes poderá desenvolver um plano de ação NIS bastante completo e aplicável, onde vai consolidar, ou seja, todo o conhecimento técnico e organizacional necessário, então, para responder às exigências da respectiva diretiva também e de forma bastante estruturada, segura e bastante eficaz, assim o pretendemos. Como já tínhamos referido inicialmente, podem enviar todas as questões para o e-mail que está colocado no chat. De qualquer das formas, fica aqui também o meu contacto direto. Eu sou, como eu disse, a pessoa responsável pelo Departamento de Formação para Particulares do Grupo Kia Portugal. De qualquer das formas, como coordenadora também pedagógica do curso, tenho todo o gosto em esclarecer, seja qualquer questão, podem enviar para o meu e-mail direto, se assim o preferirem, ou mesmo contactar-me telefonicamente. Agradeço, antes de mais, ao Fernando, a toda a disponibilidade, todo o empenho aqui, mostrar toda a praticidade realmente das formações, mas também e precisamente a tocar pontos que são realmente sensíveis nos dias que correm, quer num âmbito ou no outro, porque ambos estão interligados, a cibersegurança e a NIS 2. Por isso, Fernando, foi um gosto ter-te aqui connosco e obrigada a todos os que nos acompanharam durante este período. Obrigado eu e obrigado a todos também que estiveram aqui presentes. Muito obrigado e um bom dia. Obrigada, bom dia.